Fala pessoal, o programa Bafocado está na área, novo podcast que vai abordar questões sobre gerenciamento de crise no âmbito esportivo. Eu, Carlos Melo e Cecília Teles vamos fazer entrevista com profissionais de comunicação para falar de experiência na área. Nosso primeiro entrevistado será o professor e assessor de comunicação da Light, Rafael Torres. Hoje o nosso papo será bem didático para que você, ouvinte, entenda como é cuidar de uma crise de comunicação. Vamos começar, Cecília. Fala galera, fala Carlos. Obrigada, Rafael, por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu queria saber de você, qual a sua concepção sobre gerenciamento de crise? Bom, gerenciamento de crise é tudo aquilo que foge ao nosso controle no nosso dia a dia. É algo diferente da realidade da organização e da empresa. Ela pode se apresentar por várias formas, pode ser financeira, pode ser técnica, pode ser operacional, depende muito da empresa onde você trabalha. Então, gerenciamento de crise é você administrar aquilo que foge ao seu dia a dia, do seu controle, da sua organização, da melhor maneira possível. E, Rafael, quais são as formas de gerenciamento de crise? A forma de você gerenciar a crise é você ter o máximo de informações a respeito daquilo que estão falando sobre a sua empresa ou sobre o seu assessorado, para que você tome conhecimento e nada lhe escape em relação ao que está sendo falado na grande mídia e também, hoje em dia, nas redes sociais, que é um dos principais propulsores de gestão de crise nas organizações. Então você precisa tomar conta de tudo que sai e, principalmente, responder a tudo que lhe é perguntado. Não deixar nada sem resposta, porque se você deixar sem resposta, as pessoas criam a própria resposta. Elas dão a versão dos fatos que elas julgam que é a verdadeira, e nem sempre é o que acontece. Portanto, em gestão de crise, alguns temas importantes, não sei nem se vocês vão perguntar isso mais para frente, mas vamos lá. Calma. Primeira coisa, tranquilidade e calma. Não tem jeito. Seja o que for, está explodindo o mundo, você tem que ter tranquilidade para poder saber o que você vai fazer. Segunda coisa, informação. Informação sobre o fato. Terceira coisa, procurar se cercar de tudo que você tem feito na organização sobre aquele tema e, principalmente, brifar os seus porta-vozes para unificar o discurso. Uma coisa inadmissível na gestão de uma crise é que um porta-voz fale A e o porta-voz fale B. A empresa tem que ter um discurso único. Não pode existir essa divergência de informação na hora que você passa para a mídia em relação à situação da crise que você está pilotando, vamos chamar assim. Então, a questão psicológica do cliente, da empresa, também é importante, e a questão dele saber bastante sobre a empresa, sobre o que ele vai falar, o que qual o ideal da empresa, também é importante para ele fazer esse trabalho. Eu diria que não é importante, ela é fundamental. Sem você saber a direção que a empresa quer tomar em relação ao posicionamento estratégico de onde ela quer chegar, você não pilota crise alguma. Portanto, se a minha missão, se a minha visão é focar no cliente, eu preciso responder essa crise focado no cliente. Se a minha missão, visão é focar única e exclusivamente no lucro, apesar de todas as empresas visarem lucro, mas ser unicamente a minha visão for essa, eu preciso focar a minha resposta no lucro, para que isso não impacte no meu resultado organizacional. Como lidar com a pressão dos jornalistas? Olha, no começo da carreira, eu acho que isso é algo que assusta um pouco. Porque eles têm horário, eles têm deadline, eles estão ao vivo e cada vez mais esse timing vai diminuindo para a gente. Mas, como eu falei para vocês anteriormente, uma das principais características, na minha visão, a principal característica de pilotar uma crise é ter calma, tranquilidade, para que você possa lidar com a pressão do jornalista e nunca deixá-lo sem resposta, mesmo que você não as tenha ainda. Estou apurando os fatos e assim que tiver a resposta definitiva, a gente passa para vocês. Isso é um tipo de resposta. Não é a que eles querem ouvir, não é a que eu quero dar, mas às vezes ela é necessária. Eu vou contar alguns episódios, não sei nem se vocês vão me perguntar mais para frente, mas, por exemplo, eu participei de toda a gestão da crise de explosão de bueiros na Light, desde 2007. Sendo que uma delas chegou a vitimar uma pessoa que estava lá junto, na Gomes Freire. E nessa hora, todo mundo vai em cima de você de uma forma absurda. Então, naquela hora, se você se desesperar, se você não ficar tranquilo, você acaba piorando a situação.
Então, no primeiro momento, é manter a tranquilidade, dizer que você está apurando os fatos e, principalmente, quando houver alguma vítima, fatal principalmente, que você está dando todo o suporte psicológico, amparo financeiro, seja lá o que for, à família das pessoas. Atender a família é também uma Com certeza. das prioridades. É uma forma de você, inclusive, amenizar a crise de imagem. Porque o que foi feito não dá mais para eu voltar atrás, não dá mais para eu reparar, infelizmente. Então, o importante é o que eu vou fazer daqui para frente. Isso, inclusive, a gente aprendeu na prática lá em 2011, quando a gente teve a grande crise de gestão, né? A grande gestão de crise da explosão das caixas subterrâneas. Que a gente foi para a mídia e colocou vários vídeos dizendo que a gente sabe que ainda tem muito a fazer, mas a gente trabalha incessantemente para que isso não aconteça mais. Então, isso não vai resolver o meu problema, mas isso vai pelo menos minimizar o impacto, que é uma dos grandes objetivos da gestão de crise, numa organização que cuida de imagem organizacional o tempo todo. Você falou do porta-voz, que tem que falar, cada porta-voz tem que falar a mesma coisa, tem o mesmo contexto, o mesmo discurso. Mas qual é a melhor forma, assim? Seria o pronunciamento, uma coletiva? Cada caso é um caso. Hoje em dia, a coletiva de imprensa é um negócio muito complicado, porque as redações estão esvaziadas. Então, dependendo do tema, a coletiva de imprensa não vai ninguém. Principalmente quando o tema é positivo. Quando o tema é negativo, que aí você muitas vezes nem quer que vá, vai todo mundo. Da pauta. Exatamente, vira pauta. Então, o importante é você analisar caso a caso e ver de que forma você vai se pronunciar. Ou por nota, ou mandando um porta-voz para gravar entrevista, ou convocando uma entrevista coletiva, depende muito do assunto. E um vídeo também, como você fala. Ou um vídeo. Hoje em dia, as redes sociais potencializam muito o nosso trabalho. Então elas complementam muito essa questão da mídia, e inclusive a gente pauta a mídia pelas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e etc. E das etapas de gerenciamento de crise, qual você acha mais importante para que ela termine ou acalme os ânimos da imprensa o mais rápido possível? Eu acho que é a etapa de planejamento. Planejamento significa como eu entrei na crise, como eu vou passar por ela e como eu pretendo sair dela. Vou dar um exemplo para vocês só essa semana aqui. A gente teve um vendaval no Rio de Janeiro atípico, uma chuva, né, descomunal, que deixou mais ou menos 400 mil clientes da Light sem energia. E eu não aperto o botão e eles voltam ao mesmo tempo. Tem uma árvore caída pela cidade, que a responsabilidade não é minha. Na crise passada eu tinha bolsões d'água. Eu tenho limite de equipes, que eu não posso colocar 50 mil equipes para quando tiver um episódio desse, porque o resto do ano elas vão ficar ociosas. Então isso é para coisas atípicas. Tem uma série de coisas que eu não consigo resolver de um dia para o outro. Então a gente já sabe, quando acontece, que a gente vai entrar numa crise. Só não sabe a dimensão dela, porque não sabe o impacto que isso vai ter sobre a rede. Então na segunda-feira, logo no primeiro horário, a gente junta num gabinete de crise da instituição, com os principais atores envolvidos naquilo ali, determina a estratégia, principalmente fala-se a verdade. Não adianta o responsável pela área técnica dizer o seguinte: amanhã eu resolvo, quando a gente sabe que amanhã não vai resolver. Então, para casa, para quem está no gabinete de crise, não adianta eu mentir ou omitir informações. Ali é jogar limpo. Para quê? Quando eu for à mídia, eu já consegui colocar uma estratégia que a gente vai fazer, que a gente vai atuar. Além de você como assessor, quais são esses outros atores que você mencionou presentes nesse gabinete de crise? Olha, no nosso caso lá, a gente tem a operação, a engenharia, a área técnica, o jurídico, que é sempre importante, porque existe a pressão dos órgãos públicos, Ministério Público, Defensoria Pública, etc. E alguém geralmente da área de gestão de gente, de recursos humanos, que é para dar o suporte para a galera que está na ponta, enfim, tudo mais. Mas todo gabinete de crise também depende de como a sua empresa é estruturada. O importante é que todos os players fundamentais estejam nesse gabinete, para que possa resolver a crise da melhor maneira possível. Puxando mais para o nosso lado, que o nosso programa vai falar de esporte, você acha que assessorar um clube, um jogador, é a mesma coisa que assessorar, como exemplo, a Light, como você assessorar? É a mesma coisa? Com certeza não. Eu até, inclusive, dou aula de assessoria de imprensa aqui na instituição, e uma das perguntas que eu faço para as minhas turmas são as seguintes, e aí eu queria devolver, inclusive, para vocês dois aqui.
Quais são as duas coisas que vocês não ficam sem em casa, na casa de vocês? Luz e água. Portanto, acabou a água, não sei se vocês moram em casa ou em prédio, vocês ligam outro porteiro ou vão ver lá sucando ou aconteceu alguma coisa. Acabou a luz, você mete a cara do lado de fora da janela, fala o seguinte: acabou a luz, vou ligar para a light. Sem água, você chega no mercado e compra um galão de água. Não é o ideal, é horrível, pega no vizinho, toma banho de balde. Obviamente não é uma situação perfeita e ideal, mas dá-se um jeito, principalmente por algumas horas. Sem luz. Me respondam vocês dois. Vocês estão gravando aí de telefone, como é que vocês ficam sem telefone celular hoje em dia? Como é que você fica sem ar-condicionado nesse calor que a gente vive aqui? Como é que você fica sem tudo que você faz na sua casa depende de luz? Você não consegue no mercado comprar 300 kW e botar no seu relógio. Portanto, a pressão que a gente vive é diferente de qualquer coisa, inclusive em relação a esporte, em relação a clube de futebol. Eu sou apaixonado por esporte, sou apaixonado por futebol, joguei bola minha vida inteira até os 35 anos, sou Flamengo doente, então assim, acompanho tudo, todos os esportes inclusive também, acompanho todas as crises que jogadores e clubes passam inclusive, e até um case interessante para vocês agora é a forma como o Flamengo nessa nova gestão está administrando. A assessoria está bem mais atuante do que era, está respondendo muito mais quando tem uma crise para tentar debelar. Muito pelo fato que aconteceu no início do ano, né? Também, exatamente. Muito mais proativo porque apanhou muito. Mas hoje em dia, você está numa crise esportiva, você derruba ou não o técnico, e eles vão se posicionam por nota para a imprensa. Então, assim, a crise em clube, a crise em jogador, ela é muito mais pontual. Ela passa. Ela pode ter uma pressão maior naquele período, mas ela passa. O Neymar está aí, né, em voga. Deu um soco no cara, vai ser suspenso, não vai ser suspenso. Daqui uma semana, quando sair a suspensão dele, se for, no caso, acabou. Vida que volta, ele volta a jogar e acabou. Ninguém... vai mencionar isso, mas como se fosse algo natural. Ainda tem a diferença também que a luz, a light, presta um serviço básico para a população. Essencial, né? O futebol é importante, a pessoa distrair final de semana depois de uma semana de trabalho. É entretenimento, não é um serviço básico. Não que ele não seja importante, mas a questão de ser a light algo essencial na vida do cidadão. Exatamente. Já é outra questão. Pois é, então essa pressão que a gente vive, eu estou na light, vai fazer 18 anos daqui a 16 dias. E eu faço assessoria de imprensa há 18 anos, da light. Então, para mim, já está no sangue. Acordar de madrugada, atender jornalista, atender cliente, inclusive, porque às vezes acha o nosso telefone, segurar a pressão. Mas para quem está ingressando no mercado de trabalho, principalmente em serviço essencial, é muito complicado. Então, é algo diferente, sim, de clube de esporte. Então, já que você é flamenguista e também é assessor, a gente pode pegar e falar uma coisa, assim. Há pouco tempo teve o acidente no Flamengo, né? No centro de treinamento, que deixou 10 meninos mortos e 3 feridos. Qual a sua opinião em relação à demora do clube em se pronunciar sobre o caso em coletiva de imprensa? Bom, em relação a demorar se pronunciar sobre o caso, eu achei péssimo. Como eu falei para vocês aqui no início, a primeira coisa que eu tenho que ser é proativo, eu tenho que ser rápido. Eu não posso perder o time, senão as pessoas falam e chegam às conclusões que querem. Como o clube não tinha nada definido, ele achou a melhor estratégia da assessoria não falar até que se tivesse algo concreto. Só que aí se perdeu o time, porque hoje em dia, com rede social, principalmente com a opinião, com esse mundo que a gente vive, as pessoas dão uma dimensão que eles querem da forma como eles querem, sem o posicionamento do clube. Em relação à coletiva de imprensa, eu acho que foi a forma que eles encontraram de não fazer um ponto a ponto, porque a demanda era muito grande. Então você convocar uma coletiva de imprensa para falar seria a melhor situação possível. A única estratégia que eu achei equivocada é a forma como eles conduziram a coletiva de imprensa. Porque a coletiva de imprensa não pode ser, como vocês devem ter estudado, no estilo AI-5. Você pergunta aquilo que eu quero, eu respondo aquilo que eu desejo. Quando eu me cansei, eu tive algo que não me interessa, eu pego, levanto e vou embora. O que a assessoria tem que fazer nos momentos de crise é criar um negócio chamado mantras, que são aquelas mensagens que eu quero passar para a imprensa. Portanto,
você tem que repeti-las, mesmo que aquilo não seja perguntado a você. Você vai dar o seu recado daquela maneira. E qual seria a sua atitude naquele momento se você fosse assessor do clube? Seria, no primeiro momento, responder que a gente está muito consternado, que a gente vai dar todo o apoio às famílias, psicológico, financeiro, seja lá o que for, que o episódio de fato é inaceitável, que se mexeu com vidas, principalmente de crianças, e que o clube ia apurar as responsabilidades e que a gente ia dar uma versão definitiva assim que a gente conseguisse apurar os fatos. E a gente estava facilitando a vida da polícia em relação às investigações, entregando documentos, enfim, fazendo uma meia-culpa e me colocando no processo, tentando ajudar para que a imagem fique menos arranhada. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. O Rafael Torres nos deu um panorama de como funciona o gerenciamento de crise numa empresa. Então, se vocês gostaram desse primeiro podcast, acompanhe nossas redes sociais no Instagram e no Facebook para saber qual vai ser o tema do próximo. É isso aí.